falei sobre esse tal de transtorno de personalidade narcisista, e eu queria pegar o DSM para falar para vocês quais são os critérios básicos do diagnóstico para o transtorno de personalidade narcisista. Se não tiver todos esses pontos aqui que eu vou falar, não é um transtorno de personalidade narcisista. Você pode até dizer que a pessoa está sendo narcisista, de uma maneira coloquial e não técnica, pode. Mas sem essas coisas aqui é o mínimo do mínimo para a gente fazer um diagnóstico, tá? Então eu vou pegar aqui, a gente vai estar nos transtornos que dele. Depressivos, bipolar, ansiedade, dissociativos, alimentares, sono vigília, olha só. Tá longe aqui. Transtornos da personalidade, estava quase no final aqui, nem lembrava. Então vamos lá. Quais são os transtornos de personalidade? A gente tem 3 grupos que a gente também chama de cluster. Tem o cluster A, B e C. Tanto o borderline que eu estava falando, quanto o narcisista, ambos estão no cluster B. Eles são transtornos assim, quase que irmãos, vamos dizer, junto com o histriônico e o antissocial. Apesar de que o histriônico eu acho que não vai durar mais muito tempo, talvez ele saia no próximo DSM, tá? Então, transtorno de personalidade narcisista. O que acontece? A pessoa ela precisa ter um padrão difuso de grandiosidade em fantasia ou comportamento, tá? Ou seja, a pessoa se acha a última bolacha do pacote. É o Deus na Terra. E difuso, gente, como eu falei ali no começo, não basta ser só dessa maneira quando você está tratando dos seus filhos. Você tem que ser assim em todas as suas relações. Uma mãe que tenha transtorno de personalidade narcisista, um pai ou qualquer outro ser humano, ela precisa ser uma pessoa que age assim como padrão em todas as relações da vida dela. Se ela age diferente em alguma, é a exceção da exceção e não a regra, ok? Em segundo lugar, uma necessidade de admiração, ok? Então, necessidade de admiração. A pessoa tem até um termo que não é exatamente um termo técnico, mas que é muito utilizado hoje em dia, que é o combustível narcísico, ok? Que é um termo super divertido que eu acho que fala muito bem desse fenômeno que a gente vê nesse transtorno. A pessoa ela precisa se alimentar, ela precisa usar de um combustível que é a admiração dos outros. Ela precisa ser basicamente adorada, quase num sentido assim de Deus mesmo, sabe? De adoração, né? Ela precisa ser cultuada pelas outras pessoas ao redor, ok? E ela sempre tenta buscar relacionamentos que ela possa se portar dessa maneira que as pessoas tenham essa reação com ela, tá certo? Então ela tem uma necessidade desse tipo de coisa. E isso pode acontecer inclusive com os filhos. Também temos uma falta de empatia. Lembra que eu estava falando da falta de empatia até agora há pouco? Outro transtorno próximo, também irmão desse, que é o transtorno antissocial, que antigamente era chamado, muitas vezes, por outros 2 nomes em conjunto, né? Sociopatia e psicopatia. O transtorno antissocial também tem uma baixa capacidade de empatia. Então, nesse sentido, esses transtornos são próximos, ok? É um sintoma que é mais ou menos bem compartilhado entre os dois, vamos dizer assim. Então, surge no início da vida adulta, ok? Ele não pode ser diagnosticado em jovens, isso é importante, e está presente em vários contextos, ok? Então, presente em vários contextos, não pode ser só em um lugar, não pode ser só uma pessoa que é assim na família, ou que é só assim no trabalho, ou que é só assim com um amigo, ou com um marido. Não, tem que ser assim em vários contextos, na maioria no mínimo, ok? Quiçá em todos. Então, ele dá assim: você tem 9 sintomas possíveis, que são critérios diagnósticos, e você precisa ter no mínimo 5 desses para fazer um diagnóstico. De novo, um bom diagnóstico de um profissional de saúde mental, seja psicólogo ou psiquiatra, vai considerar muito mais do que só isso aqui. Mas esse é o mínimo do mínimo do mínimo, é o produto mínimo viável do diagnóstico, ok? Vamos ler. 1.
Tem uma sensação grandiosa da própria importância. Por exemplo, exagera conquistas e talentos. Espera ser reconhecido como superior sem que tenha as conquistas correspondentes. 2. É preocupado com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza, o amor ideal. Nossa, eu tô um passo de ficar rico, né? Uma coisa que a gente sempre ouve assim da galera. Nossa, eu vou ser reconhecido a qualquer momento como o próximo talento musical. 3. Acredita ser especial e único e que pode ser somente compreendido por ou associado a outras pessoas ou instituições especiais ou com condição elevada, porque eu só ando com gente importante, ok? 4. Demanda admiração excessiva, ok? Se ele não está sendo admirado no ambiente, né, de uma maneira muito fora do comum, cara, tô dando fora daqui, tá ligado, meu irmão, sabe? Ele quer pessoas que sejam cultistas, vamos dizer assim, deles, né? 5. Apresenta um sentimento de possuir direitos, como expectativas irracionais de tratamento, especialmente favorável ou que estejam automaticamente de acordo com as próprias expectativas. Então a pessoa chega numa fila de banco, ela está na mesma condição que todo mundo e ela olha e fala: Não, eu sou mais importante que todo mundo aqui. Eu não preciso. Essa regra não se aplica a mim. Eu vou furar essa fila e foda-se. Entendeu? Então, isso é acreditar que tem direitos especiais, mesmo que não tenha nada, lugar nenhum que esteja dizendo isso. Tá? 6. É explorador em relações interpessoais. Olha como isso apareceu bastante no vídeo dele, né? E aqui tem uma explicação, né? Tira vantagem de outros para atingir os próprios fins. São pessoas muito oportunistas, muito exploradoras, muito abusivas em relações, muitas vezes, né? Então imagina quando se trata de filhos, uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, tem falta de empatia, vê filhos como propriedade, como uma extensão de si mesmo, que é uma coisa muito comum, podem ser muito abusadores com os filhos, muito exploradores, ok? Talvez eles sejam os seres humanos que mais correm risco com uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista, ok? 7. Carece de empatia, reluta em reconhecer ou identificar-se com os sentimentos e as necessidades dos outros, né? Então, isso que a gente estava falando ali, né? Você não tem direito às suas necessidades, as minhas necessidades são as importantes. 8. É frequentemente invejoso em relação aos outros, ou acredita que os outros o invejam. Veja como ele estava falando desse quesito do inveja lá, né? São pessoas que realmente acabam sentindo assim que elas invejam as conquistas alheias. Ninguém pode comprovar, principalmente em núcleos familiares, né? Quando o irmão, quando a mãe, quando o tio, quando o filho, o sobrinho tem uma conquista assim, não, ninguém pode brilhar mais do que eu, sabe? Então pode ser muito invejoso e ou acreditar que todo mundo tem inveja dele, né? Tá todo mundo lançando mal olhado ali, vamos dizer. E 9, demonstra comportamentos ou atitudes arrogantes e insolentes. Esse egocentrismo que a gente estava falando, né? É quase que um resumo de tudo isso que a gente disse aqui, tá certo? Eles acabam assim como coisas secundárias, como eu estava falando, né? Controlando muitas vezes a narrativa sobre ele, acreditam às vezes assim, tem quase que umas ideias muito loucas assim de grandiosidade, sabe? É sempre aquela coisa, né? De eu sou a última bolacha do pacote. Então essas são pessoas narcisistas. E tem um ponto que não está no DSM, mas hoje a gente entende muito melhor, que é a baixíssima, às vezes quase nula, capacidade de autorreflexão, de admitir erros, de admitir vulnerabilidade, de admitir coisas ruins que fez, de sentir muitas vezes culpa, ok? Se a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista fala alguma dessas coisas, fala que está se sentindo culpada, fala que se arrepende, fala que errou alguma coisa assim, é mais comum que esse tipo de frase venha no sentido de manipulação, ok? Do que ser um sentimento genuíno, entende? Então são pessoas que têm baixa capacidade de autorreflexão e isso torna o amadurecimento e a melhoria pessoal dessas pessoas, que resultariam em uma vivência menos tóxica com quem convive com essas pessoas,
muito difícil, beirando o impossível. Eu falei lá no começo que eu trabalho com práticas baseadas em evidências. E, infelizmente, todas as pesquisas que a gente fez até hoje demonstram que não apenas a gente nunca inventou remédio para isso, né, um psicotrópico, mas também a gente acaba tendo uma efetividade basicamente nula de psicoterapia para pessoas com transtorno de personalidade narcisista, o que é uma porcaria, sabe? Até porque é muito difícil você fazer uma pessoa que tem esse transtorno decidir ir para um serviço de saúde mental, porque lá eles podem considerar que tem algum problema com ela, uma pessoa com personalidade narcisista, ela nunca vai admitir que ela tem qualquer tipo de problema, ela é perfeita, ok? Então vai ser muito difícil de você conseguir fazer ela ter um diagnóstico, né? Então é muito difícil de diagnosticar porque essas pessoas não vão procurar, mas nem amarradas, sabe? É, e imagine então tratar uma pessoa dessas. Ok, se você conseguiu diagnosticar e colocou para tratar, esse tratamento quase nunca vai ter efeitos que sejam minimamente significativos para a melhora de vida dessa pessoa, mas principalmente para as pessoas ao redor. Então, o que a gente faz na psicoterapia, na maior parte das vezes, quem chega para nós são as pessoas que convivem, muitas vezes que são obrigadas a conviver com a pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ok? E muitas, mas muitas dessas vezes, muitas pessoas que eu atendi são justamente os filhos e filhas dessa pessoa que tem esse transtorno, seja um pai, seja mãe ou qualquer outro tipo de cuidador.